Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, pela graça de Deus, eu venho até a vocês neste dia maravilhoso da parte do Espírito Santo de Deus, trazer uma mensagem terrível, uma mensagem que talvez irá provocar em você, talvez o sentimento, o desejo de querer se voltar para Deus, de conhecer a Deus de verdade na sua plenitude. Mas antes de eu pregar para vocês a palavra do Senhor, essa mensagem tão poderosa que o Espírito me iluminou essa semana, que talvez irá provocar um impacto em você, e será uma das respostas porque que muitas das vezes você tenta, as pessoas tentam, mas as pessoas não conseguem viver a vida cristã do jeito que Deus quer. Mas antes eu gostaria de convidar meu amigo, minha amiga, você que irá de ter acesso a essa pregação do Evangelho, mais uma vez com muito gozo, com muita alegria na alma, da parte de Deus. Não se limite simplesmente a fazer visualizações. Se você tiver uma dúvida a respeito de alguma coisa que você estiver confuso, que você não estiver a entender, faça comentário. Deus me levantou como uma voz profética, como missionário, exatamente com essa finalidade, para mim poder partilhar da parte de Deus a mensagem que o Espírito do Senhor tem me iluminado sempre. Eu sei que para muitos que não têm a mente de Cristo, às vezes é um pouco complicado entender alguns termos. Por isso que eu convido você, meu amigo, minha amiga, a não simplesmente contentar em visualizar. Faça comentário, se inscreva no meu canal. Criei um canal no YouTube, já está a caminho de 1 ano. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Bond. Deixei no meu perfil, debaixo da minha fotografia, até lá um link do meu canal. Se visita, se inscreva. Fazendo isso, você estará dando prioridade que é para o canal crescer, e ao mesmo tempo que é para a palavra de Deus poder se espalhar para muitas pessoas que infelizmente não têm tido acesso à pregação do Evangelho. Vivemos num tempo da tecnologia, e hoje, através dos meios de comunicação, através da internet, as pessoas podem ter acesso a ouvir informações. Por isso que até nesse momento eu me limito simplesmente a fazer vídeo, a pregar, até o momento que o Espírito do Senhor queira que eu faça uma outra coisa. Por isso, se inscreva, faça comentário. Fazendo isso, Deus irá te fortalecer, Deus irá te abençoar. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos ouvir o tema da mensagem de Deus. É um tema terrível, é um tema que irá criar em você talvez um impacto, um desejo. Se verdadeiramente você quiser conhecer a Deus, você irá conhecer Deus, porque Deus ele quer se manifestar. Amém? Vou fazer a oração e em seguida vamos então ouvir o banquete que o Espírito do Senhor tem para nós neste dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme prazer e gozo na alma que neste preciso momento eu venho a Ti, com espírito de humildade diante da Tua eterna, soberana e majestosa santa presença, prestar culto a Ti, Deus, ao mesmo tempo desejando assim que o Teu Espírito possa me usar para que eu possa transmitir para essa pessoa a mensagem que o Teu Espírito me iluminou durante esta semana. Santo Deus, eu Te exalto, eu Te glorifico na beleza da Tua santidade. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que Te amam como também daqueles que Te aborrecem. Santo Deus, o Senhor declara na Tua eterna palavra dizendo: a mim pertence a vingança. O Senhor é o Deus cuja a sua perfeição é inatingível. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito. Dá-me graça, dá-me intrepidez, dá-me ousadia, Espírito Santo de Deus, para que eu possa pregar para essa pessoa, falar, deixar que o Senhor me use para que essa pessoa ouça aquilo que ela precisa ouvir. É bem verdade que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia
se perde. O Senhor quer que essa pessoa seja salva, que essa pessoa ela abra os olhos, que ela não se contente simplesmente a ouvir a pregação do Evangelho, mas que ela ouça, que ela entenda, que ela se converta e que ela muda de atitude. Espírito Santo, usa a minha vida. Quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos para que o Senhor possa abençoar essa pessoa e para que ela possa assim ser liberta dos vícios, dos maus hábitos, das paixões que esse mundo oferece, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Só tenho que lhe louvar e lhe agradecer. Dá-me graça, dá-me ousadia, Senhor Deus, para pregar a tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós se encontra no livro do profeta messiânico. Para quem não sabe, o profeta messiânico é o profeta Isaías. Livro do profeta Isaías está logo no meio da Bíblia. Isaías, capítulo de número 40. É o 23º livro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo e Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cântico de Cântico, Isaías. É o 23º livro da Antiga Aliança, capítulo de número 40, versículo de número 3, 4 e 5, diz o texto sagrado: uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos os verão, pois o Senhor quem fala. E a próxima palavra que nós vamos ler está no Novo Testamento, no segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 17 até o versículo de número 29. O tema do texto é João Batista decapitado, diz assim o texto sagrado. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara, porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. A última palavra que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 22, o Senhor Jesus falando: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim,
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus e que o Espírito do Senhor fale por mim. Glória a Deus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre a cabeça de João Batista. A palavra João Batista significa aquele que batiza pela graça de Deus, ou homem agraciado por Deus. Antes de falar de João Batista, nós temos que recapitular um pouco a história. Havia um período negro na história de Israel. Nós vimos na Antiga Aliança, o Antigo Testamento termina no livro de Malaquias. E no livro de Malaquias até o Evangelho de Mateus, há uma página branca aí na Bíblia Sagrada, no meio da Bíblia, que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. As páginas brancas que separam a Antiga e a Nova Aliança, que se encontra na Bíblia Sagrada, não são páginas brancas à toa. Essas páginas brancas representam um período interbíblico ou um período intertestamentário. O que é isso, missionário? O período interbíblico ele varia desde a época de Neemias até a época de Malaquias. Nós temos 400 anos de silêncio que Deus não falava com o povo de Israel. E dos 400 anos e até aos 33 anos antes de Cristo se completa um período de 433 anos que Deus não queria mais falar com o povo de Israel. Eles clamavam, eles oravam, eles pediam a Deus, eles faziam jejum. Deus não queria mais ouvir porque Deus estava farto. O povo não estava ouvindo a pregação do Evangelho. O povo, os profetas que Deus enviava antes desse período interbíblico, avisavam o povo que Deus ele não estava satisfeito com a vida que eles levavam, com a conduta que os filhos de Israel levavam, porque os filhos de Israel, desde sempre, foram um povo obstinado, inclinado à idolatria, inclinado às paixões da sua natureza. E exatamente nesse período interbíblico de 433 anos, não havia rei Israel, não havia profeta, não havia palavras proféticas nesse tempo. O rei que havia naquele tempo, que era Herodes e os outros reis, eles se corrompiam porque o rei, que é para poder manter o seu reinado, ele precisava de uma palavra profética. E Deus lá dos céus, ele havia fechado as janelas, porque Deus não queria mais ouvir o povo. Deus não queria mais, Deus estava farto dos pecados do povo. O povo pecava, o povo tinha muita dificuldade em viver em santidade. E aí se passaram-se 433 anos de silêncio. O povo clamava, o povo orava, o povo batia na porta, mas a porta não se abria. Depois desse período de 433 anos, que é chamado de período intertestamentário ou período interbíblico, Deus ele resolve enviar o seu mensageiro, que é Gabriel. Gabriel é o anjo, é o mensageiro de Deus. E Deus só envia Gabriel por situações específicas, por momentos especiais na história. E foi exatamente nesse período de crise, de esgotamento espiritual que os filhos de Israel estavam a viver, que eles clamavam a Deus, que eles oravam a Deus, que os sacerdotes faziam sacrifício de animais e Deus não ouvia as petições, as orações dele, que Deus enviou o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, nessa época, ele apareceu em Israel, em Belém. E ele foi visitar um casal que se chamava, que era Zacarias e Isabel. Esse casal aqui eram homens e mulheres tementes a Deus, mas Zacarias e Isabel, eles eram fiéis uns aos outros, mas só que tinha um problema aqui. Isabel era estéril, ela não poderia fazer filho, ela não poderia gerar filhos. Então Gabriel apareceu para Zacarias numa época que o povo de Israel o sacerdote ele entrava no santuário, que é para fazer voto a Deus. Nesse momento era o momento propício de Zacarias. Zacarias ele havia se santificado, ele havia consagrado a sua vida a Deus, que é para poder entrar no santuário e ouvir a resposta de Deus em favor de uma petição que ele queria. E quando Zacarias estava no santuário, como ele era um homem justo, um homem santo, um homem honesto,
Gabriel apareceu para ele e disse: olha, bendito és tu, varão. A tua esposa, Isabel, vai dar à luz a um filho. Zacarias, dentro do santuário, ele se questionou, falou: mas como pode? A minha mulher, ela é estéril. Eu sou velho, não sei, não, é difícil. O anjo disse assim: você vai ficar mudo, para sinal que o menino ele vai ser chamado João. Vai lhe dar esse nome João, porque ele será poderoso, ele será alguém enviado por Deus que vai pregar a palavra de Deus para as pessoas, vai levar o povo a se arrepender para Deus, a se voltar para Deus. Aí quando Zacarias saiu do santuário, o anjo visitou Isabel. Isabel ficou grávida. E nessa época, Gabriel também foi enviado por Deus para visitar uma moça virgem. Glória a Deus. Deus procurou uma moça virgem. Você vê só, meu amigo, minha amiga, como é que Deus faz as coisas. Deus, quando quer fazer um milagre, Deus, quando quer se manifestar, Deus, ele verifica primeiro as pessoas, por exemplo, que é para o nascimento de João Batista. Assim como o nascimento de Messias, Deus escolheu pessoas justas, pessoas santas, que é para ele poder manifestar. João Batista, Deus, ele escolheu esse casal de pessoas tementes a Deus, mas que eram idosas, andavam no caminho do Senhor, mas Isabel era estéril, mas ela temia a Deus, era uma mulher santa. No caso de Maria, foi a mesma coisa, só que Maria, com relação a Isabel, Maria era mais jovem, era mais moça, era virgem, não tinha se deitado com nenhum homem. E Gabriel apareceu para Maria e disse: olha, bendita és tu entre as mulheres. Você será bendita porque você foi escolhida por Deus para dar à luz aquele que irá de salvar a humanidade dos seus pecados, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele vai brotar dentro do seu ventre. E Maria se questionou, falou: mas como pode isso? Eu sou virgem, nunca dormi com ninguém. Gabriel disse: olha, fica tranquilo. A sombra do Onipotente te envolverá, você irá de conceber, você irá de dar à luz ao Filho de Deus, a Cristo Jesus. Muito bem, nessa época aqui, Maria e Isabel, Maria que estava grávida de Messias e de Jesus, Isabel que estava grávida de João Batista, num período, momento, as duas se encontraram. Isabel foi visitar Maria. Quando as duas estavam grávidas, quando Maria se aproximou de Isabel, o bebê que estava dentro de Maria, que era João Batista, glória a Deus, ele deu um grito, ele pulou de alegria, glória a Deus, porque nesse momento João foi cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe de Isabel, glória a Deus. E aí Deus quando chegou o tempo propício, João Batista nasceu. E uma coisa que me chamou a atenção é que João Batista, assim como Cristo, João Batista era nazireu. A palavra nazireu significa escolhido por Deus. Nazireu, ele não poderia beber vinho, não poderia comer, não poderia cortar o cabelo, não poderia beber vinho, não poderia dormir com qualquer mulher. E ele era separado, ele era consagrado a Deus. Aqui tem uma questão importante que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me iluminou. Deus, quando quer levantar um homem, uma mulher para lhe servir, Deus ele levanta a pessoa no estilo dele, no modelo que ele deseja, que ele quer. E é exatamente isso que aconteceu com João Batista. Porque João, quando começou a crescer na adolescência, João não frequentou as escolas rabínicas, onde os filhos dos sacerdotes dos judeus eles iam. João, ele não teve uma infância normal de uma criança natural, de brincar com bola, de fazer, de pegar essas coisas que os adolescentes fazem, essas coisas que os adolescentes eles gostam de fazer. João teve uma infância completamente diferente. Desde a sua adolescência, ele já era separado. E Deus foi exatamente no deserto que João Batista ele cresceu, que ele foi isolado. Aí, por que missionário que Deus ele isolou João Batista no deserto? Exatamente por isso. Deus ele queria fazer um homem do modelo dele, do estilo dele. E João, como foi escolhido que é para ser aquele que vai ser o precursor do Messias, Deus ele isolou João Batista no deserto. E foi Deus quem fez a roupa que João ele tinha que vestir, porque João ele vestia do pelo, não da pele, mas sim do pelo de camelo. Deus havia feito roupas que é para João vestir do pelo de camelo.
e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Deus ele havia ordenado a comida dele, Deus ele havia feito a roupa que ele tinha que se vestir, exatamente porque Deus ele queria que João fosse um homem consagrado, um homem completamente cheio da unção de Deus, que é para quando chegar o tempo propício ele fazer aquilo que Deus quer. E aqui tem entre parênteses que me chamou a atenção sobre João Batista, por que missionário João foi escolhido o precursor do Messias, por que disso? É exatamente isso, meu amigo, minha amiga. Olha, servir a Deus existe abnegação, existe renúncia. Se eu e você queremos servir a Deus, queremos que Deus use a nossa vida, então nós temos que estar dispostos a renunciar aos nossos pensamentos, renunciar aos nossos sentimentos, renunciar às nossas emoções para fazer aquilo que Deus quer. João, quando foi no deserto, era para ser o tipo de pessoa que Deus queria que ele fosse. Uma pessoa completamente desligada dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções naturais. Uma pessoa simplesmente do jeito que Deus quer. Uma pessoa que falava aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer. João Batista era assim. Era um homem completamente consagrado, dedicado a Deus. Ele vivia para Deus. E passou aquela época de crise, na época de esgotamento espiritual, que o povo de Israel ele estava a se encontrar, que não havia voz profética. Apareceu João e pregou a mensagem dele, meu amigo, minha amiga. Não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir, porque hoje as pregações, as mensagens que as pessoas ouvem, que o povo gosta de ouvir, são mensagens completamente em encontro com as suas necessidades, em encontro que as pessoas precisam tomar na família, tomar no casamento, tomar a mensagem de João era completamente diferente. Era uma mensagem divina, era uma mensagem santa. E ele, quando chegou, a pregação que saiu da boca de João foi a seguinte: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos. E quando ele pregou isso, quando Deus começou a usar João, em vez de as pessoas fugirem de João, em vez de as pessoas abandonarem João, as pessoas elas vieram completamente, se aproximaram para João, por quê? Porque as pessoas estão cansadas de viver no pecado. As pessoas estão cansadas de viver uma vida de falastrões, uma vida completamente dominada pelos vícios, pelas paixões da natureza. O ser humano são os vícios, são os problemas dessa vida que fazem o ser humano se tornar vazio espiritualmente. E quando João ele apareceu e ele começou a pregar esse tipo de evangelho, naquele momento que ele começou a falar, as multidões começaram a se aproximar. As pessoas começaram a se aproximar e João começou a pregar. E aí vem a questão seguinte. O rei Herodes, porque naquele momento o rei, que é para poder dirigir o reinado, que é para poder ter um reinado tranquilo, ele precisa da palavra do profeta. E ele recebeu a notícia que apareceu um homem de Deus, um profeta de Deus, chama João Batista. Ele está a pregar. Vai lá lhe ouvir, vai lá, ele tem uma palavra para o Senhor. E naquele momento ele estava no palácio, ele estava no seu palácio a julgar a causa do povo, porque as pessoas vinham até o rei e eles falavam em necessidade de que se precisava no bairro, na cidade. Olha, está se precisar de escolas rabínicas, e o rei ele liberava a palavra, então que se construa escola rabínica. Olha, rei, está se precisar de prefeituras, ele diz, então que se constitui a prefeitura, está se precisar de fazer isso, aquilo. Ou seja, o rei ele julgava as causas segundo as necessidades que o povo ele vinha apresentar para o rei naquele tempo, porque o rei ele estava corrompido, ele estava vendo o pecado. E quando João apareceu para ele, diretamente João ele apareceu e disse: olha, Herodes, adúltero, Herodias não é tua mulher, mulher do teu irmão, e a lei não é te permitido você casar com ele. Quando ele pregou aquela mensagem para o rei Herodes, o rei ele sentiu uma ira e um medo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando João pregou, ele não pregou aquilo que o rei queria ouvir. Ele pregou aquilo que Deus queria que o rei ouvisse. O que Deus queria que o rei ouvisse, que ele estava vendo adultério, e se ele continuasse nesse pecado, ele poderia morrer, porque Herodias não era sua mulher, era a mulher do seu irmão Filipe Antipas.
E quando aconteceu isso, o rei ele ficou paralisado, ele ficou com o rosto chupado, por quê? Porque ele estava de fato a viver no pecado. Mas só que naquele momento a mulher do seu irmão que estava a ver com ele, que era Herodias, sentiu uma ira no coração, sentiu uma raiva que queria matar João. Aqui tem um parênteses, o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, dizendo que odiados sereis por todos por causa do meu nome. Aqui que está o problema, meu amigo, minha amiga lá. Pregar a Deus, servir a Deus é uma coisa preciosa, é a coisa mais excelente. Mas o problema não é esse. O problema é quando você começa a fazer aquilo que Deus quer, quando você começa a pregar a palavra de Deus no modelo que Deus quer, o vaso que está sendo usado por Deus, que é para profetizar, que é para pregar, ele naquele momento que ele está pregando, ele vai atrair inimigos perceptíveis, inimigos imperceptíveis. Naquele momento que ele pregou, que ele falou aquelas duras palavras, aquelas verdades que Deus queria que ele ouvisse, a mulher do seu irmão, Herodias, recebeu mal, não gostou daquilo. E por causa daquela repreensão de Deus através da boca de João, ela queria matar João, queria assassinar João. Mas só que naquele momento ela queria, mas não conseguia. Por quê? Porque Herodes, ele sabia que estava vendo o pecado, mas também não queria tocar em João, porque ele falou que João, ele na terra não tinha ninguém com as qualidades que João tinha. João era um homem justo e santo, glória a Deus. Aqui está, meu irmão, o segredo para fazer a diferença em viver o Evangelho. Que Deus quer que tanto eu, você, que a gente seja pessoas justas e pessoas santas. Essa palavra aqui, santidade, é uma palavra que foi banida, que foi expulsa no meio da igreja. Não se fala sobre santidade. As pessoas querem ouvir pregações que atraem o ego. As pessoas querem ouvir pregações para falar como é que eles estão bem vestidos, como é que eles estão bem arrumados, como é que eles estão bonitinhos. Essa não é a pregação do Evangelho. São pregações que massageiam o ego do ser humano. Mas só não querem ouvir pregações que você, que é rapaz, que é rapariga, não é casado, você não deve ter uma vida sexual ativa. As pessoas não querem ouvir as coisas que Deus fala. E como João tinha tocado na ferida deles, que Deus queria que eles ouvissem, Herodias, em vez de se arrepender, de falar, não, eu tô errado, eu não posso ficar com ele, porque eu já tenho um marido, tenho que voltar na casa do meu marido, não. Ela odiou João por causa daquilo, mas João não tinha culpa, não. João fez aquilo que Deus queria, que ele pregasse, que ele falasse verdade, mesmo que ferisse, Deus queria que João pregasse, que ele falasse a verdade. E naquele momento aí, algo que me veio na memória aqui, as pessoas olhavam para João, o povo, falo o povo em geral, naquela época, as pessoas olhavam para João, as pessoas sentiam inveja de João, sentiam ciúme de João, por quê? Porque João tinha algo que ninguém tinha. João era escolhido por Deus, era nazireu de Deus. Deus escolheu João que é para ser o precursor, aquele que ia batizar o filho dele do Messias. E quando João começou a pregar o batismo do arrependimento, muitas pessoas naquela época se tornaram inimigas de João. Muitas pessoas, os sumos sacerdotes, os religiosos daquela época, as pessoas lhe questionavam: quem é você? Você é o filho de Deus? Ele disse: não, eu não sou o filho de Deus, eu sou aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, arrependei-vos. João disse: não, eu não sou Elias, eu sou aquele que vim para preparar o caminho do Messias, glória a Deus. Então o problema aqui é isso. Quando a pessoa começa a viver o Evangelho, quando a pessoa começa a viver uma vida de santidade, quando a pessoa começa a fazer as coisas que Deus quer, não espera ser aplaudido, meu amigo, minha amiga. Não espera que pelo fato de você ser cristão, as pessoas vão te amar, as pessoas vão te aplaudir. É aquilo que eu repito e digo mais uma vez lá. Ser cristão, servir a Deus, a pessoa tem que estar disposto, que é para ser perseguido, que é para ser caluniado, que é para ser humilhado, que é para ser colocado debaixo de tudo e de todos. Como a história da serpente e do pirilampo, que a serpente ela perseguia o pirilampo, e teve um momento o pirilampo ele disse: peraí, senhora serpente, eu não faço mal contra você, eu nunca te faltei, eu nunca entrei no teu círculo, nunca te fiz nada de errado, me explica só, antes de você me devorar, por que você vai me perseguir tanto?
A serpente respondendo para ele, não, é porque o teu brilho incomoda. Assim é um cristão. O cristão, a partir do momento que ele começa a viver a vida cristã, ele incomoda. A vida cristã incomoda esse mundo. As coisas que os cristãos fazem, o mundo odeia, o mundo não entende, o mundo não aceita. É por isso que aí vem a perseguição, vem o sofrimento. E o sofrimento não vem simplesmente na casa do Senhor, vem na casa do Senhor e vem na casa do servo também. Jesus ele diz, olha, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. O nome de Cristo o mundo odeia, o diabo odeia. E todas aquelas pessoas que decidiram servir a Cristo Jesus e pregar e ver uma vida de abnegação, de renunciar às paixões que esse mundo oferece, serão candidatos a ser perseguidos. Foi o que aconteceu com João. E como Herodias não podia matar João, o que aconteceu? Havia um momento, havia uma festa que o rei Herodes, no aniversário, né? No aniversário de Herodias, a mulher do seu irmão, ele resolveu dar uma festa para ela. E naquele momento apareceu a filha de Herodias, que se chama Salomé. Salomé Herodias tinha feito com o irmão de Herodes. É só para você ver como é que a situação é grave, porque que eles não deveriam ser marido e mulher. Mas aí o que estava dominando entre os dois é a paixão carnal que um sentia pelo outro. É por isso que eles não queriam ouvir. É por isso que Herodes, por mesmo que ele ouvia João, sabia que o que ele estava fazendo errado, a consciência dele como estava cauterizada, ele permanecia no erro. O que aconteceu? Salomé, a palavra Salomé significa aquela que traz a paz, mas de paz ela não tinha nada, porque Salomé ela tinha a mesma personalidade que tinha Herodias, a sua mãe. Mas segundo a história eu fui pesquisar, Salomé era uma rapariga atraente, era uma rapariga bonita, filha de Herodias. E naquele momento aí que o rei havia convidado os seus súditos, os seus convidados, todos que para se assentarem na mesa, para participarem daquele banquete que ele tinha realizado em homenagem, que é para fazer homenagem a Herodias. O que aconteceu? Salomé, ela dançou, penso que ela dançou, fez uma dança sensual. Como o rei estava bêbado, estava dominado pelo vinho. Salomé dançou de tal maneira que o rei ele ficou apaixonado por Salomé. Ficou apaixonado, ficou atraído pelaquela rapariga e aquela filha de Herodias, a mulher que ele tinha se envolvido, a mulher do seu irmão. E naquele momento aí, o rei Herodes ele questionou, ele disse para Salomé, olha, pede o que você quiser, eu vou te dar, até que seja metade do meu reino. Quando o rei fez essa proposta na menina, o que a menina fez? A menina não respondeu diretamente ao rei, não. Ela não tomou decisão precipitada. Ela foi consultar a sua mãe, Herodias, que é para saber o que ela poderia pedir ao rei. Então, Herodias, como ela tinha rancor de João, misericórdia. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. A pregação do evangelho não é para as pessoas que são duras de coração. Se você está ouvindo, meu amigo, minha amiga, a pregação do evangelho e você está questionando, você está falando, eu não gosto da maneira como é que ele fala, eu não gosto da maneira como é que eu prego, então você não vai ser salvo. Desse jeito assim você não vai ser salvo, minha amiga, minha amiga. Você vê uma coisa, por Deus usar João Batista aqui para chamar a atenção nos dois. Herodias ficou com rancor, ficou com ódio do homem de Deus. Isso é uma coisa grave. Isso é uma coisa grave, meu amigo. Como é que uma pessoa vai odiar o mensageiro de Deus? Tem que ser uma pessoa que está possuída por Satanás, como era o caso deles. Era o caso deles. João não tinha feito nada de errado. João nunca lhe faltou respeito, mas a maneira como Deus usava João para falar, raça de víboras. É isso que eu falo. Olha, quando o homem e a mulher de Deus está debaixo da unção de Deus, está cheio do Espírito Santo, ele não tem papo na língua para falar. Porque ele fala aquilo que eu disse. Quando o homem está debaixo da unção de Deus, ele não vai falar aquilo que as pessoas querem, ele vai falar aquilo que Deus pensa. E o que as pessoas fazem? Elas, em vez de prestar atenção na pregação, naquilo que está saindo da boca do mensageiro, do missionário, o que elas fazem? Elas encaram a pessoa como se a pessoa está a falar aquilo. Mas ela não tem a reflexão de pensar, espera aí, o que ele está falando não são palavras de Deus, são palavras de Deus.
É por isso que Herodes, quando ouvia João, ficava com medo, porque a palavra lhe confrontava. Mas Herodias não. Herodias, quando João falou que ela estava em adultério, que ela tem que voltar na casa do marido dela, ela encarou aquilo como uma afronta pessoal. Ela encarou aquilo como uma, como posso explicar, encarou o homem de Deus como um adversário. E por causa disso ela guardou rancor de João. Ao ponto, vê só o que o rancor fez. O rancor se transformou em ódio, ao ponto que quando Salomé ela veio falar para a mãe, olha, o rei tá me oferecer metade do reino, mas o que eu falo, o que eu vou pedir para ele? Ela disse, não faça isso. Vamos transformar a festa em uma noite de Halloween. Pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João Batista. Aí eu fui me questionar, falei, Espírito Santo, por que essa mulher, Salomé, ela poderia ser rica, ela poderia ter a vida dela estável, a vida dela resolvida. Por que ela foi pedir logo a cabeça de João Batista? O Espírito Santo disse, não, meu filho, preste atenção. Satanás, ele sabe que a cabeça de um profeta vale mais do que metade do reino de Herodes. Vale mais do que metade do reino de Herodes. O que aconteceu? João foi decapitado. O rei, quando Salomé foi falar para ele, o cara aqui não trata a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito. O rei ficou contristado. Por quê? Porque ele não queria aquilo. Não era aquela resposta que ele queria ouvir de Salomé. Ele queria ouvir que Salomé falava, me dá metade do teu reino, me dá isso, não. Ele comoveu, ele ficou, porque o rei gostava de ouvir João Batista a pregar. Mas por causa dos convidados, por causa dos governantes que estavam sentados na mesa, Herodes não teve outra alternativa. Teve que atender ao pedido de Salomé. E ele deu ordem a um dos seus súditos, que é para ir na prisão, que é para decapitar João, que é para assassinar João. Algo que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me iluminou, é que os homens e as mulheres de Deus, a maioria deles, aqueles que querem seguir a Deus até o fim, podem correr o risco de ter esse fim. Quando a pessoa é verdadeira, quando a pessoa está disposta, que é para abnegar, que é para fazer aquilo que Deus quer, a pessoa tem que estar disposto, que é para ir às últimas consequências do ministério que Deus lhe deu. Foi isso que aconteceu com João Batista, porque o ministério de João durou 3 anos e meio, de Cristo durou simplesmente 3 anos. Você vê que, meu amigo, minha amiga, servir a Deus não é para todos. Servir a Deus não é para... Deus está à procura de homens e mulheres que não tem medo de perder a cabeça. Não tem medo de perder a cabeça por falar a verdade. Olha, Deus, ele vomita o covarde. Sabe qual é o covarde? O covarde é aquele que começa a fazer as coisas que Deus quer, mas quando chega a tempestade, quando começam a vir os problemas, quando a situação começa a ir ao contrário do jeito que ele esperava, a pessoa para de pregar, a pessoa fala, eu não vou mais fazer porque isso está a atrair muitos. Não, tem que continuar, meu amigo, minha amiga. Eu e você não devemos ter medo de pregar a palavra de Deus, de fazer aquilo que Deus quer. Jesus falou lá, odiados sereis por todos por causa do meu nome. Por causa do meu nome, muitos de vocês serão perseguidos, muitos de vocês irão para a prisão, muitos de vocês irão fugir de cidade em cidade. Por quê? Porque o nome de Cristo, o diabo odeia, o mundo odeia. E o que está acontecendo no mundo de hoje, o ser humano atual do século XXI é muito frio no que diz respeito à pregação do Evangelho. As pessoas querem viver uma vida de aparência. O ser humano de hoje, principalmente a juventude mundial, se afastou de Deus. A juventude mundial se afastou de Deus. Os jovens atualmente são muito inclinados a festas, as músicas imorais, as brincadeiras, as risadas. Ninguém quer compromisso com Deus. E na Terra Santa esse tipo de pessoa não vai entrar. Esse tipo de pessoa não vai entrar na Terra Santa. Tudo bem. João foi decapitado. Deus permitiu que João fosse assassinado. Mas Salomé, assim como Herodias, elas não tiveram um fim feliz. Por quê? Porque na história do judeu, Salomé, assim como Herodias, elas são odiadas. E mais do que isso, Cristo falou que nós não devemos ter medo dos que matam o corpo. Talvez ela aliviou o rancor dela
pedindo a cabeça de João Batista, do homem de Deus. Mas Deus falou o seguinte, olha, a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Jesus falou lá, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que tem o poder de matar tanto o corpo e de jogar a alma do ser humano no inferno. Ele fala isso no versículo 28 de Mateus capítulo 10. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o desafio que Deus tem para mim e para você. Será que você e eu, a gente está disposto até as últimas consequências do nosso compromisso com Deus? Porque servir a Deus não é fácil, meu amigo, minha amiga. Servir a Deus não é uma coisa fácil. Eu estou incluído dentro. Nós temos que estar preparados para tudo. Temos que estar preparados. Se você quer servir, se você quer ser cristão e fazer as coisas do jeito que você quer, ou seja, ser aquela pessoa que é viciada em festas, em brincadeiras, em risada, em gracejo, em gargalhada, em viver uma vida imoral, em se prostituir, em fornicar, em ter 2, 3, 4 mulheres, ou ter 3, 4, 5 maridos. O céu não é para você, o céu não é para pessoas sujas, meu amigo, minha amiga. O reino de Deus não é para pessoas que têm esse tipo de comportamento. Você veja desde a biografia de Cristo até a biografia de João, foram homens separados, Deus separou. Deus separou. O que aconteceu na vida de João é exatamente o que Deus quer. Deus quer que o ser humano seja separado das paixões da natureza. Deus quer que o ser humano seja afastado daquilo que contamina o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Que é para quando Deus usar essa pessoa, esse homem, essa mulher, eles falarem aquilo que Deus quer que eles falem. Porque existe uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote era o homem que ouvia as reclamações do povo, as lamúrias do povo, pegava um animal, sacrificava e apresentava a Deus e fazia a petição a Deus em favor do povo. Já o profeta não. O profeta era um homem que, como João, que vivia isolado, que ouvia os pensamentos de Deus e falava para João. O que aconteceu com João não uma coisa não. Desde sempre na história sempre houve homens. Deus enviou muitos profetas para Israel. Deus enviou muitos profetas para os filhos de Israel. Mas o que eles fizeram? Eles matavam os homens de Deus. Foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, Deus ele usou muito o ministério de Jeremias para falar sobre a destruição de Jerusalém. Porque aquele povo era um povo idólatra, era um povo inclinado à perversidade, à maldade, à idolatria, à obstinação. E Jeremias foi um homem que Deus usou muito para falar sobre isso. E por causa disso, Jeremias foi esbofeteado, foi espancado, foi colocado inúmeras vezes na prisão até conseguirem matar ele. O mesmo aconteceu com o profeta Elias, quando apareceu na época do rei Acabe e não havia, Israel estava numa situação de crise espiritual. Elias ninguém lhe mandou profetizar, ninguém mandou Elias, Deus não falou que para Elias profetizar. Mas Elias chegou, viu o povo inclinado a adorar Baal, Azera, aqueles deuses idólatras que havia em Israel. Elias ficou chateado com aquela situação, porque sabia que a idolatria é uma traição, um adultério para Deus. Ele declarou, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Mas tem um detalhe, Elias tinha crédito, era um profeta de Deus. Quando Elias falou, nem falou, segundo a palavra do Senhor, falou, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Deus ouviu aquilo comigo. Elias tem crédito. Deus falou, não, a terra não vai chover a terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses por causa da palavra de um profeta, de alguém que tem crédito. É por isso, meu amigo, minha amiga, servir a Deus faz a diferença. Servir a Deus faz a diferença. É claro que quem está disposto para servir a Deus tem que ir até o final. É aquilo que eu falei, que quando a pessoa está preparada para fazer o que Deus quer, a pessoa tem que estar preparada para ter inimigos, para ter adversário. A pessoa tem que estar preparada que é para ter adversário, que é para as pessoas que não vão entender a tua chamada, que não vão entender o porquê que estás a falar daquilo te perseguir, ou mesmo querendo te matar. Porque Jesus falou que não devemos ter medo. Nós temos que estar dispostos a ir pelas últimas consequências pelo ministério que Deus deu. Isso aconteceu com João Batista, isso aconteceu também mais tarde com Estevão, que foi o primeiro mártir, que morreu jovem por causa do testemunho dele, de estilo de vida de cristão, naquela época, na época da igreja primitiva.
Então, meu amigo, minha amiga, a minha pergunta é, que o Espírito Santo tem para mim, para você, o que você quer? O que você quer com Deus? Porque servir a Deus é uma coisa séria. As pessoas pensam que servir a Deus é ir na igreja, é assistir os cultos no domingo. Não, servir a Deus é mais do que isso, meu amigo, minha amiga. É você viver uma vida afastada do pecado, é você vigiar os teus pensamentos, os teus sentimentos, é você controlar a tua língua, é você fazer aquilo que o mundo não faz, é você, homem, mulher, se conservar puro, até no casamento, a não ter relações extras, é você ver uma vida de santo, é você fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Servir a Deus é você se afastar do pecado, das coisas erradas, das paixões que esse mundo oferece. Servir a Deus não é para todos. É por isso que Jesus falou que apertado é a porta, estreito é o caminho que leva à vida, e poucos são os que acham. Por quê? Porque na porta larga tem três coisas que atraem a todos os seres humanos: poder, dinheiro e sexo. São essas três coisas que estão na porta larga que a maioria das pessoas trilham nesse caminho. A maioria das pessoas trilham nesse caminho porque na porta estreita você tem que renunciar, você tem que emagrecer, você tem que deixar de fazer aquilo que o teu coração deseja para fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Na porta estreita te leva a você, homem e mulher. Você, homem, que é casado, a porta estreita te faz aquela mulher que está no teu serviço, que está lá em cima de você. A porta estreita te faz você renunciar, abandonar ele, que é para ser fiel à tua esposa. O que você quer? O que você quer, meu amigo, minha amiga? Eu falo isso porque tem um mal que se apossou da humanidade, se chama vaidade. A vaidade tomou conta da juventude. A juventude de hoje é muito vaidosa. As pessoas são inclinadas à vaidade, à ilusão. São inclinadas à ilusão. Olha, tudo acaba, meu amigo, meu amigo. Tudo acaba. Nada nessa vida dura para sempre. A vida do ser humano, por causa do pecado, o ser humano não vai conseguir chegar nos 100 anos com bom estado físico. As pessoas estão a chegar com 50, 60 anos. Nem as pessoas já estão a morrer. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir. Deus, ele enviou João Batista, que era para preparar o caminho de Messias. O mesmo que fizeram com Elias, fizeram com João, fizeram com o Filho de Deus, fizeram com o Filho de Deus. Jesus, quando começou a combater o pecado, quando começou a combater os mestres da lei, os religiosos, eles começaram a ter ira de Cristo. Porque Cristo estava apresentando uma doutrina diferente daquilo que eles ensinavam para o povo. Porque eles falavam para o povo coisas que eles não conseguiam fazer. Mas Cristo não. As pregações de Cristo eram em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, aquilo que Cristo ele falava, ele fazia. Era a mesma coisa com João. O que João falava, ele fazia. Por isso ele tinha autoridade de Deus para chamar o povo de raça de víbora. João não fez nenhum sinal. João não fez nenhum milagre. O maior milagre que João fez foi falar a verdade. Falar para as pessoas que elas tinham que abandonar a vida de pecado. E a mesma coisa o Espírito Santo fala para você, meu amigo mesmo, que terá essa pregação. Você está a ouvir a pregação do Evangelho, mas você é uma pessoa pecadora. Quando falo pecadora, estou a me referir ao pecador. Porque todos somos pecadores, mas existe aquelas pessoas que vivem na prática, são esses os pecadores. Aquela pessoa que persiste, que está sempre a fazer coisas erradas. Então, essa pessoa é classificada no dicionário de Deus como um pecador. Alguém está sempre a pecar toda hora. Deus quer santidade, Deus exige pureza e santidade do ser humano. O ser humano. Seguir a Cristo não é para todos, mano. Você pode ver que hoje, ir na igreja virou uma coisa vulgar. E na igreja virou uma coisa vulgar. Só vão na igreja, mas só não tem a palavra no coração. Não tem a palavra. É aquilo que o salmista falou lá. Escondi a palavra no meu coração para não pecar. As pessoas ouvem a pregação do Evangelho, mas só não tem a capacidade de esconder, de guardar para não pecar. As pessoas ouvem, entra aqui, está aqui, mas no dia seguinte as pessoas voltam a levar uma vida de brincadeira, de distração. Cristo falou lá: olhai por vós para que vossos corações não se sobrecarreguem dos cuidados desta vida, das glutonarias e das bebedices, venha de vocês aquele dia como improviso. É isso que vai acontecer. A vida de Cristo será assim. As pessoas estão aí distraídas com o mundo, estão distraídas nas festas, nas brincadeiras, nas risadas, com os afazeres dessa vida, com as preocupações. As pessoas não têm tempo de cultuar a Deus. Ah, não, eu vou... Não, isso não faz a diferença. É se você cultua a Deus
quando você está sozinho, quando você acorda, será que você tem tido tempo para Deus? Porque isso é que faz a diferença. Porque na igreja vai todo mundo está na igreja. Na igreja vai todo tipo de pessoa. Há pessoas que têm boas intenções, há pessoas que têm mais intenções, pessoas que vão para a igreja que é para controlar a vida do outro, que é para fazer fofoca, até jovens que é para arranjar namorado. Ou seja, cada um vai na igreja segundo as suas intenções e segundo as suas necessidades. São poucos, se conta no dedo, que vão na igreja com o coração de querer buscar, de querer conhecer a Deus. Então, a resposta está aqui, meu amigo, minha amiga. Se você quer conhecer a Deus, você tem que estar disposto que é para abnegação, você tem que renunciar. Você tem que renunciar a si mesmo. Missionário, por que então que João Batista ele foi decapitado? É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. João Batista foi decapitado por quê? Porque a pregação dele incomodou muita gente, principalmente incomodou Herodias, que estava vendo pecado, estava vendo adultério. João tinha razão, ou melhor, Deus através de João tinha razão. Ela estava cometendo dois pecados. Primeiro, incesto, porque ela quando estava com Filipe Antipas, que era irmão de Herodes, era, como posso explicar, cunhado, era já cunhado, ela cometeu incesto, era uma família, segundo cometeu adultério, os dois se casaram. Está errado, meu amigo meu, está errado. Deus não tem pacto com o pecado. Se você quer conhecer a Deus, tem que parar de pecar. Se você quer conhecer a Deus, tem que parar de pecar, tem que parar de fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece o Espírito Santo. Se você continuar assim na teimosia, se você continuar assim no erro, você vai para o inferno. Porque o inferno é o final, é o fim de todas aquelas pessoas que vivem no pecado, todas aquelas pessoas que não querem vir como Herodias, como Salomé, que são obcecadas pela teimosia. Como é que alguém vai ter rancor de um homem de Deus? Não tem sentido. O que João fez que é para Herodias sentir rancor de João Batista? Só tem uma resposta. Ela não queria ouvir. É exatamente as pessoas não querem ouvir. As pessoas, quando ouvem a pregação do Evangelho, quando ouvem o Espírito Santo confrontar os seus pecados através do pregador, as pessoas ficam com rancor. Ficam com rancor do pregador. Por que ele está falando assim? Por que ele está pregando? Por que ele para me falar dessa maneira? Aí a pessoa fica irritada, guarda rancor. Não, meu amigo meu. Você tem que ouvir sim. Porque os pensamentos de Deus não são diferentes dos pensamentos do ser humano. Deus não pode ter compromisso com o ser humano. O ser humano não estiver vendo o pecado. Esse problema aqui de pecado é um problema antigo, olha. Desde a Mesopotâmia antiga, desde o tempo de Abraão, desde que Israel saiu do Egito, é um problema que Deus vem combatendo há milênios, há séculos. Deus exige santidade do ser humano. Para que ele possa ter compromisso com o ser humano, Deus exige que o ser humano se santifique, se purifique, que pare de pecar. Não tem outra solução. Se você quer vir do lado de Deus, se você quer que Deus te abençoe, se você quer ter uma vida feliz, se você quer entrar no reino de Deus, tem que parar de pecar. Tem que parar, você que é casado, tem que parar de adulterar. Você que não é casado, que é rapariga, tem que parar de ter uma vida sexual ativa antes de casar. Isso vai te levar no inferno. Deus está falando contigo. Você, rapaz, que não é casado, está uma vida sexual ativa, isso vai te levar no inferno. Tem que parar de roubar, tem que parar de mentir. Tem que parar de dar golpe nos outros. Tem que parar de matar isso. Isso vai te levar no inferno. Deus falou, a mim pertence a vingança. Olha, todas as coisas estão nuas expostas diante dos olhos daquele que haveremos de prestar conta. Deus sabe de tudo, Deus está a ver tudo. Deus está a ver tudo e Deus não vai deixar as pessoas entrarem no reino dele de qualquer maneira. De qualquer maneira. Todas aquelas pessoas que não querem ouvir o Evangelho, que têm a personalidade de Herodias e de Salomé, são candidatas a ir para o inferno. Pessoas que guardam rancor de homem de Deus, pessoas que desafiam, que não aceitam a palavra de Deus, são candidatas a ir para o inferno. São candidatas, porque Jesus falou que não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Mataram o corpo de João, mas naquele momento o corpo de João foi morto. A alma de João foi diretamente no paraíso. Sim, porque quando ela matou João estava no paraíso diretamente com Deus. Por quê? Porque a alma ninguém pode matar. O único que pode matar e destruir a alma é o próprio Deus. Por isso que Cristo falou que não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de matar tanta alma como o corpo e jogar o corpo do ser humano no inferno, que é Deus.
que Deus. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a mensagem que o Espírito Santo tem para mim e para você. Se você quer se voltar para aqui, se você quer que Deus use a tua vida, então você tem que estar disponível para aceitar Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo, estar preparado, disposto, que é para ir pelas últimas consequências, pelo aquilo que Deus quer para a tua vida. Se Deus quer que você seja uma missionária, um pregador, se Deus quer que você seja uma mulher de Deus, que você seja firme até o fim, então vá. Vá, minha amiga, minha amiga. Não devemos ter medo de falar a verdade de querer morrer, não. Porque o ser humano ele foi feito para viver eternamente. Ou perto de Deus ou longe de Deus. Por isso, não tenha medo dos que matam o corpo. João foi assassinado, assassinaram o corpo dele. Herodias foi uma única maneira que ela sentiu de poder aliviar o rancor, o ódio que ela sentia pelo homem de Deus. Pedir que para sua filha pedir a cabeça de que para assassinar. Mas as duas tiveram um fim feliz. As duas estão no inferno a gritar até hoje. Por quê? Porque a Deus pertence a vingança. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre a cabeça de João Batista possa criar em você temor e terror. Vamos assumir o compromisso, vamos levar a Deus a sério. Assim como João Batista levou o ministério dele a sério. Vamos fazer uma coisa, vamos nos separar, vamos nos santificar, vamos se afastar de tudo aquilo que contamina o teu corpo. Não é preciso falar, você sabe o que te contamina, o que te faz pecar. Não é preciso dar muito detalhe. O Espírito Santo ele convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo ele falou contigo, você sabe o que você tem que parar de fazer, que é para Deus poder se manifestar na sua vida. E seja firme, se Deus quer que você seja alguém sério, seja alguém que vive em pureza, seja alguém que seja um exemplo, vai até as últimas consequências daquilo que Deus está te pedindo. João Batista ele tinha consciência quando Deus começou a usar a vida dele, que ele poderia acabar. João Batista ele sabia que quando ele ia começar a pregar, chamar o povo de raça de víboras, a denunciar pecado, porque esse que o homem de Deus faz. O homem de Deus verdadeiro, ele denuncia as obras das trevas, ele denuncia aquilo que é errado, aquilo que entristece a Deus, ele denuncia pecado. Ele sabia que poderia lhe acontecer, ele sabia que ele poderia ter um final de morte física. Como Cristo também ele sabia que ele também poderia acabar do mesmo jeito. Mas eles foram até o fim, foram até as últimas consequências da missão que Deus havia dado. Porque pregar a palavra de Deus, fazer o que Deus quer, incomoda o mundo. O cristão é a luz que ilumina no mundo cheio de trevas. É por isso que não podemos entender as coisas de Deus de maneira racional. Não dá para entender porque que um cristão é perseguido pelo vizinho, ele é perseguido no trabalho, as pessoas querem o mal dele. Não dá para olhar com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais. Satanás ele usa as pessoas para tentarem parar aqueles que têm a vocação de Deus no coração. Mas é aquilo que eu falei, as pessoas que amam a Deus têm que estar prontas, têm que estar preparadas para ir para as últimas consequências do ministério que Deus lhe deu. Vem para Deus, olha, o melhor lugar é o lado de Deus. Jesus falou, olha, aquele que perder a sua vida por minha causa, achará na vida eterna. Volte-se para Cristo, vem para Cristo Jesus. A melhor escolha, o melhor lugar é do lado de Jesus. O que você quer? O que você prefere? Viver uma vida aqui na terra de alegria, de luxo, de vaidade, de pecado, depois morrer, ir para o inferno? Ou você levar uma vida segundo os padrões de Deus, uma vida difícil, no sentido de fazer aquilo que Deus quer e de renunciar àquilo que o mundo nos oferece, que a carne nos oferece, e no final ter uma vida de eternidade ao lado de Deus? O que você prefere? O melhor lugar, o melhor sítio é ao lado do Senhor Jesus. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre a cabeça de João Batista tenha iluminado você e que a nossa vida ela possa mudar. Os dias são maus, então há uma necessidade, há uma carência de se assumir um compromisso com Deus com muita seriedade e levar a sério e parar de levar uma vida de brincadeira, de risada, de gracejo, de festa. Deixar essas coisas de lado, porque é assim que vai acontecer. Quando Jesus vir, os que estiverem distraídos com essas coisas vão ficar. Mas aqueles que estão a sério no relacionamento com Deus, esses serão arrebatados. Vou fazer a oração e que o Espírito do Senhor irá te falar conosco. Amém? Feche os olhos.
Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é bem verdade, Santo Deus, que o Senhor quer compromisso, o Senhor quer relacionamento sério entre o ser humano e o Senhor. É bem verdade, meu Pai, que quando o Senhor exolou João Batista no deserto, o Senhor fez isso para que ele não se contaminasse, porque foi o Senhor quem fez a roupa dele, assim como também foi o Senhor que ordenou que para ele comer da forma que comeu, porque o Senhor queria um modelo, porque o Senhor estava farto com o pecado que o povo naquela época estava cometendo. Até que João apareceu, ele fez aquilo que o Senhor quer, apesar que ele teve um final triste. Aqui nessa terra foi decapitado, mas tudo por causa do brilho do Senhor na vida dele que provocou aquilo. Mas o que valeu é que ele foi até as últimas consequências do ministério que o Senhor lhe deu. É isso que o Senhor quer comigo, é isso que o Senhor quer com essa pessoa que está a ouvir. Santo Deus, dá-nos força. É bem verdade, meu Pai, que o ser humano é o poder que se chama alma que está dentro dele, que está revestido do seu corpo físico. Senhor Deus, não nos deixa ter medo de fazer aquilo que o Senhor quer, de ser pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que se desviam do mal. É bem verdade que o Senhor está ao nosso lado para nos proteger, nos guardar e livrar de todo mal. Por isso, nos ajuda, Deus, a ser fiel até o fim. Até o fim. Para que a salvação ela possa nos ser herdada para a vida eterna. Só tenho que te louvar e te agradecer de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ouvir este nome, vamos ser fiel até o fim. Nós temos que viver a cada dia nessa terra como se fosse o último dia de nossa vida. O que significa dizer que temos que orar todos os dias, temos que ler a Bíblia todos os dias, temos que vigiar, controlar a nossa língua todos os dias, temos que viver em santidade todos os dias, é isso que Deus quer. Sem nós perceber, a salvação virá. Amém? Espero estar até com vocês no próximo vídeo, espero que essa palavra tenha edificado você. Se você tiver alguma dúvida, faça comentário, estarei disponível aqui para te ouvir. Deus abençoe a todos, tenham um bom final de semana, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, tchau.